Uma dúvida muito comum entre os concurseiros é a seguinte: afinal, eu devo revisar antes de fazer questões ou fazer questões primeiro e só revisar depois? E dependendo de como você responde essa pergunta, você pode estar estudando de forma errada sem perceber. Eu vejo muitos alunos estudando a teoria em um dia, deixando as questões para outro e na hora que vai fazer, nem revisar aquilo que estudou no dia que estava ali vendo a teoria. Ou até fazendo as questões antes mesmo de revisar o conteúdo para aqueles alunos que já são experientes e não precisam estudar mais aula. E o problema é que isso normalmente não respeita a lógica de como a prova acontece de verdade. Pensa só comigo, no dia da sua prova, você revisa antes de fazer a prova ou depois de fazer ela? É claro que é antes, né? Você passa a semana toda revisando o conteúdo, de segunda a sábado, e no domingo vai lá executar a prova. Ou seja, a dinâmica natural da preparação é revisão antes e execução depois. Se essa é a lógica da prova, faz muito mais sentido que essa também seja a lógica do seu estudo. Por isso, sempre que você tiver uma tarefa envolvendo revisão e exercício, o ideal é revisar o conteúdo primeiro e fazer as questões logo em seguida. Essa é a forma mais eficiente, porque você ativa a memória, relembra os pontos principais, organiza melhor o raciocínio e depois aplica aquilo nas questões. Isso melhora o desempenho, melhora a retenção e ainda te ajuda a entender melhor como a banca costuma cobrar aquele assunto. Muitos alunos ainda levantam uma objeção. Eles dizem: professor, mas quando eu reviso antes, parece que eu estou ali enganando o meu resultado. Só que essa reflexão parte de uma lógica errada. O seu objetivo não é testar a sua memória em um ambiente ali artificialmente mais difícil. O seu objetivo é acertar questões no dia da prova. Você não está estudando para virar um mestre ou um doutor naquele assunto. Você está estudando para marcar a alternativa correta. Então, se revisar antes faz você acertar mais, é exatamente isso que você deve fazer. Às vezes o aluno ali acha que precisa criar uma dificuldade extra no estudo, como se isso fosse deixar a preparação mais forte. Só que o concurso não é competição de sofrimento. Concurso é uma competição de desempenho. O que importa é o número de acertos que você vai fazer ali no dia da prova. Então você precisa treinar dentro de uma lógica que se aproxime do cenário real da prova, e esse cenário aí real, você sempre vai ter o quê? Uma revisão antes e depois a resolução de questões. Outro ponto importante é quando você está estudando a teoria. Nesse caso, a melhor estratégia é finalizar toda a aula primeiro para só depois fazer as questões. Se você está estudando uma aula 00 ou uma aula ali 01 ou qualquer outro bloco de conteúdo, conclua aquela aula inteira antes de resolver os exercícios. Isso garante que você teve um contato com todo do conteúdo daquela aula e que as questões ao final realmente vão abarcar todos os assuntos como um todo daquela aula. Agora, pode acontecer de você estudar a teoria em um dia e só conseguir fazer as questões em outro. Isso não é um problema. Às vezes você simplesmente precisou dividir ali a sua rotina, né, para não ler tantas páginas no mesmo dia. Nesses casos, tudo bem você fazer as questões em um dia diferente, mas a recomendação continua a mesma. Antes de resolver, dá uma passada de olho no conteúdo, rever seus grifos, seus resumos, seus mapas, né, ou pontos ali principais da aula. Essa olhada rápida já vai ativar o conhecimento e te colocar em uma condição muito melhor para resolver. Além disso, quando você revisa antes de fazer as questões, você também começa a perceber com mais clareza como a banca costuma cobrar aquele conteúdo. Você enxerga melhor os padrões de cobrança, os detalhes que se repetem, as pegadinhas e os pontos que merecem mais atenção. Isso faz com que o exercício ali, né, as questões, deixe de ser apenas uma ferramenta de avaliação e passe a ser também uma ferramenta de aprendizado. Então a lógica é muito simples. Sempre que você tiver revisão com exercícios para resolver, revise antes e faça as questões depois. E sempre que tiver um estudo de teoria, finalize toda a aula primeiro para só então ir para os exercícios. Pode até ser que seja em outro dia, mas de preferência com uma revisão rápida antes. Essa dinâmica respeita a lógica de prova, melhora seu desempenho e torna seu estudo muito mais eficiente. Se você estava fazendo o contrário até hoje, ajusta isso a partir de agora. Pequenas mudanças de método muitas vezes geram grandes diferenças no resultado. Quando a prova chegar, o que vai importar não é o quanto você dificultou o seu estudo, mas o quanto você conseguiu transformar aquilo em conhecimento para acertar a questão de prova. Agora me conta aqui nos comentários, você costuma revisar antes de fazer as questões ou fazer as questões primeiro e revisar depois? Você se identificou com isso, né? Se esse conteúdo te ajudou a organizar melhor sua estratégia de estudo, deixa o like no vídeo e se inscreve aqui no canal, porque aqui eu sempre compartilho aquilo que realmente faz a diferença na preparação para concursos de alto nível. Gruda no Teachers!